Se alguém te perguntar o que o Brasil tem de mais característico, provavelmente você vai falar em futebol, carnaval, samba, Amazônia. Mas tem uma característica do Brasil que pouquíssimas pessoas param para pensar, e que talvez seja a mais surpreendente. O Brasil é o segundo país com maior número de cristãos do planeta. São aproximadamente 170 milhões de pessoas, mais cristãos do que qualquer nação da Europa. Mais do que toda a população da Rússia. E esse número não é coincidência, não é acidente histórico. Há uma razão, ou melhor, várias razões, que explicam por que a fé cristã se enraizou tão profundamente aqui. E para entender o Brasil de hoje, você precisa entender essa história. Fica até o final. Para entender por que o Brasil é cristão, é preciso voltar ao dia 22 de abril de 1500. Quando Pedro Álvares Cabral chegou a estas terras, ele não veio só buscar especiarias. A expedição portuguesa carregava algo mais, uma missão religiosa declarada. Entre os 200 homens a bordo das caravelas, havia 7 frades franciscanos missionários e 9 sacerdotes. E o mastro das embarcações não carregava apenas a bandeira de Portugal, carregava a cruz da Ordem de Cristo, estampada em vermelho nas velas brancas. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel é um documento revelador. Depois de descrever a terra e os povos que encontrou, ele escreveu que o melhor fruto que se poderia colher daquela terra seria salvar aquela gente, e que aquela deveria ser a principal semente a ser plantada. O primeiro monte avistado foi chamado de Pascoal, em referência à Páscoa. A terra foi batizada primeiro de Ilha de Vera Cruz, depois de Terra de Santa Cruz. E a primeira missa celebrada em solo brasileiro aconteceu ainda nos primeiros dias de contato, com portugueses e indígenas lado a lado. Do ponto de vista histórico, fica claro, a fé veio junto com as caravelas, não como detalhe, mas como parte central do projeto. Em 1549, chegaram ao Brasil os primeiros padres jesuítas. E eles fizeram algo que ninguém esperava, aprenderam o idioma dos povos que queriam alcançar. O padre José de Anchieta escreveu a primeira gramática da língua tupi já documentada na história do Brasil. Mas os jesuítas não foram só evangelizadores. Eles construíram escolas, cuidaram dos doentes e, ponto fundamental, se opuseram ativamente à escravização dos indígenas. Isso custou caro. Vários padres foram mortos em suas missões. Outros foram presos. E em 1759, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, expulsou todos os jesuítas das terras portuguesas, proibindo sua presença sob pena de morte. A consequência foi devastadora. O Brasil ficou sem um sistema escolar organizado por cerca de 80 anos. As missões nas aldeias foram interrompidas, e a escravidão dos indígenas voltou com força. É um capítulo que mostra algo importante. A história do catolicismo no Brasil não foi uma linha reta de conquista pacífica. Foi uma história de conflitos, sacrifícios e contradições. Durante o Império, existia no Brasil algo chamado padroado, um acordo pelo qual a Igreja Católica era a religião oficial do Estado, mas o imperador tinha poder sobre ela. Podia nomear padres, criar bispados, e até proibir ou autorizar bulas do próprio Papa. Esse controle foi tão intenso que chegou a limitar o número de velas nos altares das igrejas. E padres chegaram a ser transformados em funcionários públicos para emitir certidões de nascimento. Mas em 1873, um bispo chamado Dom Vital resolveu dizer não. Quando Dom Pedro II recusou uma bula papal que proibia casamentos entre católicos e maçons, Dom Vital simplesmente ignorou a decisão imperial e manteve sua posição. Foi preso e submetido a trabalhos forçados. Mas o efeito foi o oposto do esperado. A população começou a se voltar contra o imperador. O descontentamento foi crescendo, e esse episódio, conhecido como a questão religiosa, é considerado um dos fatores que contribuíram para a queda da monarquia em 1889. Com a República, veio a separação entre Estado e Igreja. Pela primeira vez, a Igreja Católica no Brasil era oficialmente livre. E paradoxalmente, essa liberdade veio de um governo positivista que queria justamente diminuir a influência da religião. Hoje, o Brasil tem cerca de 170 milhões de cristãos. Isso coloca o país em segundo lugar no mundo em número absoluto de fiéis, atrás apenas dos Estados Unidos com 220 milhões. Para ter noção da escala, Brasil, Estados Unidos e México juntos concentram 25% de todos os cristãos do planeta. E dentro do Brasil o perfil está mudando. Durante décadas, o país foi quase exclusivamente católico.
Em 1940, 95% dos brasileiros se declaravam católicos. Em 2000, esse número tinha caído para 73,8%. Mas o total de cristãos não diminuiu, ele se redistribuiu. Os evangélicos cresceram de forma expressiva, especialmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Hoje, cerca de 27% dos brasileiros se declaram evangélicos. Ou seja, o Brasil pode estar deixando de ser tão católico, mas continua profundamente cristão. E enquanto Europa, Austrália e Reino Unido registram queda no número de cristãos, o Brasil nada contra essa corrente. Mas afinal, por que o Brasil continua sendo tão cristão? Por que a fé sobreviveu a 500 anos de conflitos, transformações políticas, modernização e urbanização? Historiadores e sociólogos apontam alguns fatores. O primeiro é histórico. O catolicismo chegou junto com a fundação do país. Não foi uma religião adotada depois. Ela estava presente na formação da língua, dos valores, do calendário, da cultura. O segundo fator é comunitário. Ao longo de séculos, as igrejas foram as principais instituições de assistência social do Brasil. As Santas Casas de Misericórdia eram os únicos hospitais em muitas regiões. Orfanatos, escolas, asilos, tudo era gerido por ordens religiosas. A fé não era só crença, era rede de apoio. O terceiro fator é a adaptabilidade. O cristianismo brasileiro é famoso por absorver influências das culturas africana e indígena. O catolicismo popular brasileiro, com seus santos festejados, suas procissões, suas rezadeiras, é diferente do catolicismo europeu. Ele se misturou, se transformou, ganhou sotaque brasileiro. E o crescimento evangélico mostra que não é só tradição, é escolha. Milhões de brasileiros estão encontrando na fé cristã, especialmente nas igrejas pentecostais, uma experiência comunitária, de pertencimento e de esperança que faz sentido nas suas vidas. É importante dizer, o Brasil é um Estado laico. A Constituição garante liberdade religiosa para todos. E o fato de ser o segundo maior país cristão do mundo não apaga a diversidade religiosa brasileira, que é enorme. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, têm profundas raízes históricas no país. O espiritismo kardecista encontrou no Brasil o maior número de adeptos do mundo. Existem comunidades judaicas, islâmicas e budistas ativas em todo o território. O Brasil religioso é plural, mestiço e contraditório, assim como o Brasil em geral. Mas o peso histórico do cristianismo na formação do país é inegável. Está na arquitetura das cidades, nos nomes das ruas, no calendário de feriados, nas expressões do cotidiano. Está em São Paulo, que leva o nome de um apóstolo. Está em Salvador, em Belém, em Santa Catarina. Entender isso não é endossar ou criticar. É simplesmente ler a história do país com honestidade. Desde as caravelas de 1500 até as igrejas que hoje transmitem cultos ao vivo pelas redes sociais, o cristianismo percorreu um caminho longo e complexo no Brasil. Não foi uma história simples. Teve conflitos, contradições, episódios de opressão e de resistência. Teve padres que protegeram indígenas e outros que fecharam os olhos para o sofrimento deles. Teve um Estado que usou a igreja para seus interesses, e uma igreja que às vezes resistiu com coragem. O resultado dessa história é um país onde mais de 170 milhões de pessoas se identificam com a fé cristã, de formas diferentes, em denominações diferentes, mas compartilhando uma herança que tem mais de 5 séculos. O Brasil é muitas coisas ao mesmo tempo, e o cristianismo é uma das camadas mais profundas dessa identidade. Se esse vídeo fez você enxergar o Brasil com outros olhos hoje, ele cumpriu o papel. Deixa o like se chegou até aqui, compartilha com alguém que curte história do Brasil, e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Siga nosso perfil, e que Deus te abençoe.